Olá, queridos, amados amigos e irmãos, mais uma vez é com muita alegria, é um grande prazer e com muito temor que eu quero compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: A palavra calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O livro de Provérbios, ele é um livro que nos apresenta uma série de conselhos e de sabedorias prática para uma vivência diária do cristão. E aqui o texto ele não restringe certos ambientes para essa resposta calma. E nós podemos entender então que é para todos os ambientes do cristão, tanto nos ambientes familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, nos ambientes profissionais e nos ambientes congregacionais, entre irmãos, entre os cristãos. E eu tenho percebido que metade ou a grande maioria dos posts ou das publicações nas redes sociais hoje se referem às ideologias políticas. E eu creio que se nós, como os cristãos, se gastássemos metade desse tempo, metade desse empenho, para podermos, ao invés de publicar, ao invés de discutirmos ideologias políticas, pudéssemos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, a situação do nosso país, das nossas cidades, dos nossos bairros seriam outra. Mas eu quero chamar a atenção para você para um detalhe. O início deste versículo, ele diz a resposta. Quando ele se refere à resposta, ele está se referindo ao segundo ato, à segunda ação, ou a uma reação a uma ação que vem até nós, a segunda parte de um diálogo, ou a segunda parte, ou a resposta a um post. E eu quero pensar também que muitas vezes nós, como os cristãos, temos se escondido atrás de uma falsa humanidade do ser humano, quando na realidade estamos sendo carnais. E a verdade é que nós não podemos usar isso como desculpa para despejarmos palavras duras e palavras ríspidas aos nossos semelhantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Para nós sabermos responder a cada post, a cada conversa que vem até nós, nós precisamos ter palavras agradáveis. O nosso falar deve ser agradável. Ele diz sempre, não é em determinados ambientes, mas é sempre. Isso remete a qualquer situação. Então ele fala agradável, temperado com sal. A nossa palavra, a nossa resposta, ela deve ser sempre uma palavra temperada, algo saboroso, mesmo que nós estamos manifestando opiniões contrárias ao nosso próximo. Então nós podemos perceber que a palavra ríspida, ela é um para-raio no sentido de atrair a ira das pessoas sobre nós. Mas a palavra calma, a palavra branda, ela desvia a fúria. E quando nós desviamos as fúrias das pessoas, quando estamos respondendo a elas, nós podemos então testemunhar com mais afinco o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar com essas palavras, que possamos ter palavras temperadas em todo o tempo.